Romário descartou Pedro da seleção brasileira e apontou um alvo do Flamengo como camisa 9 ideal para Ancelotti. A situação é muito pior do que imaginávamos e o movimento de mestre por trás disso vai te deixar incrédulo. Fala, nação! É isso mesmo que você viu, Romário / Pedro e aponta novo 9 para o Mengão. Se você é Flamengo e quer notícia sem enrolação, está no lugar certo. Já se inscreve agora porque o que acaba de acontecer é estratégico. Hoje você vai saber toda a verdade sobre o veredito do Baixinho, o detalhe monumental sobre o recorde histórico dos 700 gols do Império e fechamos com a data oficial da estreia de Filipe Luís e dos tituários. Cronometria até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo! A preparação do Flamengo para a temporada de 2026 atingiu um estado de ebulição técnica que poucas vezes vimos do ninho do urubu. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela reportagem do Coluna do Fla e corroborada pelos movimentos internos do departamento de futebol, o Flamengo vive um momento de tensão estratégica. Enquanto o time sub-20 sofreu um revés doloroso contra o Bangu na estreia do Carioca, o mistério que para sobre a Gávea não é sobre a derrota dos garotos, mas sim sobre o planejamento monumental de Filipe Luís para os titulares. O comandante está submetendo o elenco principal a uma carga de trabalho exaustiva, mudando horários e moldando o que ele chama de máquina de competitividade. A pergunta que não quer calar nos corredores do CT é: quando finalmente o melhor da América vai colocar sua força máxima em campo para patrolar os adversários? O pelar de veracidade que sustenta essa preparação vem das decisões diretas da comissão técnica. Filipe Luís, conhecido por sua mente analítica e obsessão por detalhes, confessou aos seus auxiliares que o nível de intensidade precisa ser extraordinário desde o primeiro minuto. Na última quinta-feira, o Flamengo precisou recuar estrategicamente, trocando o horário da atividade devido ao calor desumano que atingiu o Rio de Janeiro. Mas, nesta sexta-feira, dia 16, a ordem foi clara. O treino voltou para as 9h30 da manhã sem margem para amadorismo. Nas palavras de membros do staff, o objetivo é aclimatar o corpo ao limite, garantindo que a pré-temporada, iniciada no dia 12, seja a base de uma hegemonia física incontestável. Filipe Luís não quer apenas jogadores prontos, ele quer atletas que dominem o continente através da força e da inteligência tática. O impacto disso no Império é imediato e profundamente estratégico. O Flamengo está jogando um xadrez de longo prazo. Perder para o Bangu com sub-20 é um detalhe pequeno perto do risco de lesionar um titular por pressa inadmissível. Por outro lado, a imagem do clube exige vitórias constantes. O vestiário dos profissionais está blindado, focado apenas no processo. Filipe Luís sabe que, como o maior do continente, a estreia do time principal será um evento global. É um movimento de mestre para garantir que, quando o time entrar, não haja dúvidas sobre quem é o soberano. No entanto, o adiamento da estreia dos profissionais coloca o Carioca em uma zona de risco, forçando os garotos a buscarem resultados sob uma pressão que talvez ainda não estejam prontos para carregar. Na análise técnica e no scout dessa preparação, o que vemos é uma mudança de paradigma. Comparando com pré-temporadas de técnicos anteriores, que priorizavam apenas o volume de jogo, Filipe Luís foca na transição defensiva e da manutenção da posse sob pressão, características de ídolos monumentais que ele mesmo personificou em campo. O scout do Flamengo aponta que o time de 2026 terá uma média de quilometragem percorrida por jogo muito superior à de 2025. O encaixe tático está sendo testado em treinamentos de campo reduzido, onde a tomada de decisão precisa ser instantânea. É a ciência do futebol aplicada para manter o Flamengo no topo, transformando o Ninho em um laboratório de alta performance que nenhum outro clube no Brasil consegue replicar. Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor que carrega o manto no peito. Você concorda com essa estratégia de segurar os titulares e correr o risco de perder pontos no Carioca para priorizar a parte física? Ou você acha inadmissível que o time principal demore tanto para estrear? Você aceitaria ver o Flamengo perder clássicos com o sub-20 em nome da pré-temporada? O que você acha disso? Me fala aí sua opinião nos comentários, porque eu quero sentir o termômetro da nação sobre esse planejamento do Filipe Luís. O pote de ouro, a revelação final que define o rumo da temporada, está na decisão oficial que a diretoria e a comissão técnica estão prestes a anunciar. O clímax desse planejamento tem 3 caminhos, mas um deles ganhou força absoluta nas últimas horas. A revelação bombástica é que o Flamengo discute internamente se a estreia oficial será no Fla-Flu do dia 25 de janeiro ou, em um movimento ainda mais conservador, apenas na abertura do Brasileirão contra o São Paulo, no dia 28. Contudo, o que todos querem saber é que para o clássico contra o Vasco no dia 21, a decisão já está pré-tomada. O Flamengo enviará uma equipe mista, mesclando a base com reservas do profissional que já atingiram os índices físicos necessários. É o plano para não entregar o ouro ao rival, mantendo o mistério sobre a verdadeira força do Império. Mas enquanto os titulares suam a camisa nos campos do Ninho, uma marca histórica acaba de ser atingida.
provando que mesmo nos dias de derrota, a capacidade goleadora do Flamengo é algo grandioso e solitário no topo do futebol brasileiro, estabelecendo um recorde que nenhum Palmeiras ou Botafogo conseguiu sequer arranhar nesta década. A soberania do Flamengo no cenário continental não se traduz apenas em títulos, mas na capacidade constante de ser o centro de todas as discussões técnicas e polêmicas do país. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela TNT Esportes e repercutidas em todo o ecossistema esportivo, uma declaração de peso sísmico abalou as estruturas do Ninho do Urubu nesta quinta-feira, dia 15. O mistério que cercava a hierarquia dos centroavantes brasileiros para a Copa do Mundo de 2026 ganhou um capítulo dramático quando ninguém menos que Romário, o gênio da grande área, decidiu colocar o dedo na ferida do mais querido. A tensão é absoluta. Enquanto o Flamengo trabalha para blindar seu principal artilheiro, o maior especialista da história na posição decidiu questionar publicamente a capacidade de Pedro em liderar o ataque da amarelinha, apontando um alvo de mercado do próprio rubro-negro como o nome ideal. O pilar de veracidade que sustenta essa polêmica monumental vem das aspas literais do baixinho, que não costuma poupar ninguém em suas análises viscerais. Romário foi questionado sobre quem deveria ser o camisa 9 de Carlo Ancelotti, e a resposta foi um choque para a nação. Nas palavras de Romário, se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Caio Jorge. Pedro, hoje não. Caiu muito de produção e talvez ainda não seja um jogador pronto para ser o 9 da seleção. Essa confissão do tetracampeão não apenas fere o orgulho do nosso atual camisa 9, como joga luz sobre um movimento de bastidores que o Flamengo tentou manter em sigilo até o fim de 2025. O fato de um ídolo desse calibre preferir um jogador do Cruzeiro em detrimento do artilheiro do melhor da América é algo que ecoa de forma estratégica dentro do departamento de futebol. O impacto disso no Império é um terremoto tático e psicológico. Para o Flamengo, ter o melhor centroavante do continente sendo questionado às vésperas de uma Copa do Mundo é um movimento que pode abalar a confiança no vestiário ou servir como o combustível mais caro do mundo. É um movimento incrível de pressão externa que obriga o Filipe Luís a agir como um escudo. Por outro lado, essa declaração valida a busca incessante da diretoria por reforços no setor ofensivo. O interesse em Caio Jorge não era por acaso, era a percepção de que o Flamengo precisa de mais valências. No entanto, ver um ídolo monumental como Romário diminuir o Pedro é algo inadmissível para muitos torcedores, criando uma divisão de opiniões que pode afetar a imagem do jogador na tabela de popularidade da seleção. Na análise técnica e no scout comparativo, o debate ganha camadas de complexidade. Pedro é o centroavante clássico, o queixada que domina a área com uma eficiência goleadora grandiosa, mas que, segundo Romário, sofre com a queda de produção física. Já Caio Jorge entrega uma mobilidade e uma recomposição que o técnico Carlo Ancelotti valoriza no futebol moderno. Se compararmos com ídolos monumentais do passado que uniam técnica e explosão, Pedro parece estar em um momento de transição física preocupante, vindo de uma sequência de lesões, desde fratura na mão até problemas musculares na coxa. O scout do Flamengo entende que Caio Jorge traria uma profundidade que o Pedro, por característica, não oferece. O encaixe tático no esquema de Filipe Luís exige um 9 que não seja apenas um finalizador, mas um facilitador. E é aí que a dúvida de Romário encontra eco nos números. Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor rubro-negro. Você aceitaria essa postura do Romário de queimar o nosso artilheiro publicamente para exaltar um jogador de um rival direto como o Cruzeiro? Você acha que o Pedro realmente perdeu o fôlego para ser o 9 da seleção? Ou o baixinho está sendo injusto com quem carrega o ataque do melhor da América nas costas? O que você acha disso? Me fala a sua opinião aí nos comentários, porque essa polêmica é um divisor de águas. O pote de ouro, o clímax final que revela os bastidores dessa disputa de mercado, mostra que o Flamengo foi muito além de uma simples sondagem por Caio Jorge. A revelação bombástica é que assim que a temporada de 2025 terminou, o mais querido enviou nada menos que 3 propostas oficiais para tirar o atacante do Cruzeiro e transformá-lo na sombra de Pedro. A decisão oficial do clube mineiro foi de resistência total, rejeitando todas as investidas e renovando o vínculo do atleta com um salário de nível europeu, para evitar que ele reforçasse o império rubro-negro. O Flamengo queria Caio Jorge não para substituir Pedro, mas para garantir que a hegemonia ofensiva não dependesse apenas de um jogador com um histórico médico instável. O valor que o Flamengo estava disposto a pagar era estratégico, mas o Cruzeiro entendeu que reforçar o maior do continente seria assinar sua própria sentença de derrota. Mas enquanto essa briga de egos e de mercado esquenta o clima para a Copa, o Flamengo acaba de atingir uma marca estatística tão avassaladora que deixa qualquer crítica no chinelo, provando que, independentemente de quem o Romário prefira, a máquina de gols do Ninho do Urubu entrou em um patamar de recordes que ninguém nesta década conseguiu sequer chegar perto.
E se você acha que as críticas sobre quem deve ser o camisa 9 da seleção são o ponto final desta discussão, o que está por trás deste próximo movimento estatístico é um divisor de águas que prova, de forma incontestável, por que somos o terror do continente. Enquanto muitos se distraem com uma derrota pontual ou com um choro de comentaristas, a realidade dos números constrói um império de fogo. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelo R10 Score e repercutidas pelo Coluna do Fla, o Flamengo acaba de atingir uma marca que nenhum outro clube da Série A conseguiu sequer sonhar nesta década. É um fato monumental que coloca o rubro-negro em uma prateleira solitária de eficiência ofensiva. O mistério sobre quem é a maior força letal do Brasil acabou, e os dados mostram que a nossa fome de rede é simplesmente avassalador. O pilar de veracidade que sustenta essa grandeza vem de um momento agridoce. Na última quarta-feira, dia 14, no estádio Moza Bonita, a derrota de 2-1 para o Bangu foi dolorosa, sim, e para muitos torcedores, ver o Sub-20 tropeçar é algo inadmissível. Mas em meio ao caos da partida, um detalhe estratégico saltou aos olhos dos analistas. O jovem meia Guilherme, em um lance de pura categoria, encobriu o goleiro Bruno e balançou o barbante. Naquele instante não era apenas um gol de empate momentâneo, era o gol de número 700 do Flamengo nesta década. Desde 2021, o mais querido vem empilhando corpos e redes balançadas com uma regularidade incrível. Antes dele, o zagueiro Iago já havia preparado o terreno contra a Portuguesa, marcando o gol 699, mostrando que a artilharia do Flamengo é democrática e implacável, do ataque à defesa. O impacto disso no Império é um recado direto aos rivais. Vocês podem até ganhar uma batalha, mas a guerra dos números já foi vencida pela nossa supremacia. Enquanto Palmeiras e Botafogo tentam se vender como potências ofensivas, nenhum deles chegou perto dos 700. Isso reforça a imagem do Flamengo como uma grife mundial de espetáculo e eficiência. No vestiário, essa marca traz a confiança de que o DNA do clube é o ataque total. Ser o único clube da elite brasileira com esse feito é um movimento grandioso que atrai patrocinadores e eleva o valor de mercado de cada garoto que sobe da base, como Guilherme e Iago. O Flamengo não apenas joga, o Flamengo tritura recordes. Na análise técnica e no scout, essa marca de 700 gols em pouco mais de 5 anos revela uma média de gols por temporada que desafia a lógica do futebol brasileiro, conhecido pelo equilíbrio. Comparando com ídolos monumentais de décadas passadas, o Flamengo de 2021 a 2026 é uma máquina de produção ofensiva muito mais constante. O encaixe tático, independentemente do treinador que passou, sempre privilegiou a ocupação do campo adversário. O scout mostra que o Flamengo finaliza mais e melhor que qualquer outro time da Série A. É a ciência do gol aplicada com a frieza de quem sabe que é o melhor da América. O recorde é o resultado de um processo estratégico de montagem de elenco que prioriza o talento individual ao serviço do coletivo. A revelação final, o pote de ouro que todos os secadores tentam esconder, é que a distância para o segundo colocado nesse ranking é vergonhosa para os nossos rivais. O Flamengo atingiu os 700 gols enquanto os principais concorrentes ainda lutam para romper a barreira dos 600. O desfecho dessa história é que amanhã, sábado, dia 17, às 21h30, no estádio Raulino Ali de Oliveira contra o Volta Redonda, o cronômetro zera e a busca pelos 800 gols começa oficialmente. A decisão da diretoria e de Felipe Luiz é clara. Não importa a competição, o Flamengo joga para golear, porque a nossa história não aceita a mediocridade do placar magro. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só, sobre o Romário preferir o Caio Jorge ao Pedro para a seleção. A resposta analítica e decisiva é que o baixinho fala de um futebol de lampejos, mas o Flamengo vive de fatos. O Pedro faz parte dessa engrenagem de 700 gols que esmaga qualquer opinião individual. A verdade é que o sistema ofensivo do Flamengo é maior que qualquer nome. E quem veste essa camisa 9 no melhor da América sempre terá a pressão e a glória de ser o maior artilheiro do continente. Em resumo, hoje nós desbravamos o veredito polêmico de Romário contra o nosso artilheiro Pedro. Analisamos a preparação intensa de Felipe Luiz para a estreia dos profissionais e celebramos a marca monumental de 700 gols nesta década, um recorde que nos isola como a maior potência do Brasil. O Império está em marcha e nada vai nos parar. Segura aí 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você tá com a verdade ou com a mentira? Decide aí.